né, por ter aceito o nosso convite, assim como a professora doutora Cleide Lemes da Silva também, que aceitaram o nosso convite para compor essa banca. A Doane foi minha aluna da disciplina de metodologia. A gente começou a disciplina e logo a gente encerrou, né, Doane? No primeiro mês, a gente já entrou em confinamento. Ela terminou a disciplina comigo, a gente já fez online, né? E depois ela quis continuar a desenvolver essa temática. Ela se interessou por esse tema nas nossas discussões em sala de aula e quis desenvolver essa temática. E aí eu venho acompanhando a Doane nesse processo todo e hoje ela vai apresentar aí a sua defesa. Doane, você vai ter 20 minutos para apresentar a sua defesa, tá, do seu trabalho, com todos os seus argumentos. Depois a gente abre para a banca fazer os seus comentários, desculpa, as suas considerações. Depois eu vou pedir a você e os convidados que aqui estão, muito obrigada a Mônica e a Evelyn por estarem assistindo também, para nos deixarem, né, deliberar. A banca vai deliberar, depois nós chamamos, você retorna 10 minutinhos depois, para que a banca possa dar aí o seu veredito, né, sobre a sua aprovação ou não aí na pós-graduação em gestão pública do Instituto Federal de Brasília. Tá bom? Então, nós estamos agora 18 horas e 8 minutos. Se você quiser já começar, eu vou colocar para cronometrar. 19, né? Desculpa, 19 horas e 8 minutos. E 10 minutos, para ser mais precisa. Você tem até 19h30 para fazer a sua apresentação, depois a gente vai para as considerações. Tá bem. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Então, já vou começar. Boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de vocês, aluno da especialização, e o tema do meu TCC, Anticoncepcionais e Advocacy, Políticas Públicas para o Uso Seguro das Pílulas Anticoncepcionais, sobre a orientação da professora Carla Simone. Então, a pílula anticoncepcional é um dos medicamentos mais estudados no mundo, isso porque a sociedade não é de hoje que ela se engaja na busca da prática sexual distante, né, da evolução de uma gestação, e a pílula anticoncepcional também carrega muita simbologia, porque significou um salto para o planejamento familiar, a liberdade sexual e também a emancipação feminina, uma vez que a mulher ela podia ocupar outros papéis, além daqueles de dona de casa, mãe e esposa. E atualmente a pílula anticoncepcional ela se caracteriza muito pela popularidade, a facilidade e o custo-benefício. A facilidade, uma vez que não é necessária, por exemplo, uma receita médica para a compra desse medicamento, e o custo-benefício por ser baixo o custo e também até ser ofertado pelo SUS, também por ser um medicamento bastante efetivo na questão de prevenção de uma gravidez não desejada. No entanto, apesar desses pontos positivos, há uma série de contraindicações e reações adversas graves ao uso do medicamento, principalmente quando relacionado a eventos tromboembólicos. Outro pilar do meu trabalho é a questão do coletivo Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida e a sua atuação pelo Advocacy. O coletivo ele surgiu de uma forma muito espontânea, a partir de um compartilhamento de um vídeo no Facebook, e hoje ela já conta com uma comunidade com mais de 150 mil membros, né, e tem fomentado uma incidência política, inclusive incidência política e na mídia, através do Advocacy. Então, o Advocacy, apesar de uma prática já bastante popular, o conceito ainda não é muito conhecido, mas basicamente ele pode ser entendido como um mecanismo e uma série de estratégias para influenciar tomadores de decisão na construção, na mudança e no aprimoramento de políticas públicas. E daí o Advocacy tem dois pilares, que é a questão da influência, mas também de conscientização. Tá? Daqui aqui os meus 4 principais pontos do meu trabalho, que é a explanação sobre a história da contracepção, o dimensionamento do risco de reações adversas, a apresentação do coletivo e a sua incidência política, e a pesquisa qualitativa feita aos membros do coletivo. Tá? Nesse primeiro capítulo, a busca das sociedades pela contracepção, né, desde muitos séculos a sociedade
busca por métodos que possibilitem a prática sexual e que não gerem uma gestação. E esse ator, o Adar Filho, ele traz muito isso e faz um histórico, né? Por exemplo, no Egito Antigo, se usava a goma arábica, na Grécia o extrato de madressilva e na China o óleo de algodão. Então, ainda que não no arranjo que a gente conheça, no arranjo contemporâneo, mas já havia no anseio em diferentes sociedades, independente do tempo e do espaço, essa questão da contracepção. E, atualmente, com os avanços tecnológicos e as novas invenções, há diferentes métodos no mercado, que podem ser os comportamentais, os de barreiras, hormonais e os cirúrgicos, né? Daí os comportamentais, por exemplo, o coito interrompido, de barreira, a camisinha, os hormonais, as pílulas, e os cirúrgicos, a laqueadura. E daí sempre quando a gente vai observar esses métodos contraceptivos, sempre se observa duas principais características, a eficácia e a segurança. A eficácia, ela é muito dimensionada pelo índice de Pearl, que nada mais é que uma fórmula matemática, que é essa fórmula aqui embaixo, que quanto maior o número desse resultado, maior é o número de falhas, então menos eficaz é esse método contraceptivo. E a segurança é o potencial do método vir a trazer efeitos indesejáveis e complicações à saúde da pessoa que faz o uso daquele método. E quando a gente volta e pensa sobre a busca das sociedades pela contracepção, a gente entende que a década de 1960 é um marco, é um divisor de águas nessa temática, porque nesse momento já havia diferentes discussões e debates sobre os direitos reprodutivos, a contracepção e o planejamento familiar, também somado à modernização da indústria e o boom do setor farmacêutico, né? Em 1960, foi aprovado pela FDA, que é como se fosse uma Anvisa, né, uma agência regulamentadora de medicamentos, o Enovid. E o Enovid ele já havia sido aprovado, mas não com essa finalidade de contracepção. Ele era usado para tratamento de distúrbios menstruais. E a partir de 1960 se inaugura, então, com o Enovid, a pílula anticoncepcional. E apesar da década de 1960 ser o estopim, essa discussão já era anterior, como por exemplo, com essa frase da Marie Stopes, na Escócia, que ela é uma escritora e defensora da contracepção, que ela afirma que nenhuma mulher pode se considerar livre até que ela possa conscientemente escolher se ela será ou não será mãe. E apesar da gente ainda não ter uma discussão ampla sobre os riscos das pílulas, o que a gente mais conhece, então, são as tromboses, a embolia, e sempre ligada muito aos hormônios sintéticos, né, principalmente o estrogênio e o progesterona. E a partir dessa problemática, houve o engajamento, por exemplo, da OMS e da FEBRASCO, que é a Federação Brasileira dos Ginecologistas e dos Obstetras, que lançaram diferentes materiais para a classe médica poder ofertar o melhor direcionamento na escolha do método contraceptivo, levando muito em consideração a eficácia, que já comentei, e a segurança, a depender das características individuais de cada paciente. E contemporâneo a isso, hoje a gente tem a questão da anticoncepção e principalmente do uso da pílula, ela fomenta uma série de outras problemáticas, como se a pílula hoje ela é sinônimo de liberdade ou de prisão, tendo em vista os riscos da trombose, questão também do corpo sintético e a contracepção ser uma responsabilidade somente da mulher e não a cargo do homem também. Aqui nesse capítulo, eu trago então a questão da contracepção e a ocorrência de reações adversas, e eu uso principalmente essa roda dos critérios médicos de elegibilidade para os métodos anticoncepcionais, feito pela OMS em 2015, onde eles elencam os 9 métodos contraceptivos mais populares e fazem essa categorização de 1 a 4. Essa caracterização, ela visa dar um norte para a classe médica quanto aos riscos à saúde de mulheres que têm alguma comorbidade
ou alguma característica. E daí essas categorias, elas variam de 1 a 4. Essa é a roda, né, da OMS. E daí, aqui do lado esquerdo, eles colocam quais são os métodos contraceptivos que eles estão categorizando. E aqui, ao redor da roda, quais são as doenças, comorbidades e até características dessas mulheres. E daí a categoria 1 é que o método ele não é contraindicado em nenhuma situação, ou seja, ele não oferece nenhum risco à saúde da mulher. A categoria 2 de modo geral, os benefícios superam os riscos, mas espera-se uma cautela tanto do médico quanto da paciente, para sempre haver um acompanhamento. O 3, em geral, os riscos eles são maiores que os benefícios, mas não havendo outra possibilidade, faça o uso desse medicamento não, né? Desse método contraceptivo, só que com acompanhamento. E o 4, ele é taxativo, que o método ele não deve ser usado de forma alguma por apresentar um risco à saúde inaceitável. Tá? E daí aqui no trabalho eu fiz mais detalhadamente essa parte com a apresentação das tabelas, e daí já fazendo o recorte para as pílulas anticoncepcionais e os efeitos adversos, principalmente para a trombose, principalmente para as pessoas que apresentam trombofilia, né, para as mulheres que apresentam trombofilia, que é uma condição genética que já é propensa a ter uma trombose. Então, com o uso desses medicamentos, é basicamente uma bomba relógio, que ela aumenta-se muito o risco dessa pessoa desenvolver uma coagulação sanguínea, que vai desenvolver, então, um acidente vascular cerebral, um embolismo pulmonar e a trombose venosa profunda. Daí, fechando esse capítulo, em razão da popularidade do medicamento, o fácil acesso e da possibilidade dessas reações adversas graves, que são, inclusive, algumas letais, se faz a necessidade de um acompanhamento médico, além de um esclarecimento claro dos possíveis perigos, dos riscos, e principalmente da apresentação de outros métodos contraceptivos que são igualmente eficazes, mas que garantem à mulher uma maior segurança, né? Principalmente que levem em considerações quais são as condições, quais são as comorbidades e as características de cada mulher. Aqui nesse tópico, advocacy impulsionado pelos movimentos pró-segurança contraceptiva no Brasil, e já encaminhando para o final da minha apresentação, o que essas mulheres têm em comum entre si são as reações adversas de alguma reação adversa pelo uso de anticoncepcional. Por exemplo, essa moça de preto, ela já tinha trombofilia, ela já sabia que tinha trombofilia, e a sua ginecologista também. No entanto, ela fez a indicação para que ela usasse o anticoncepcional, né, hormonal combinado. Depois de 3 meses, ela teve uma trombose, o que resultou a amputação de todos os dedos dos seus pés. Então, em alguma medida, todas essas mulheres da foto elas tiveram. E daí, em 2014, a professora Carla também fazia uso desse mesmo medicamento, inclusive o Yasmin da Bayer, por 7 meses, e teve uma trombose cerebral provocada por um AVC. E também não tinha sido informada sobre os riscos dessas reações adversas. E nesse inteirinho, ela faz um vídeo e compartilha com seus amigos e seus parentes para comunicar o que havia acontecido. E esse vídeo viraliza, porque várias mulheres, ainda que desconhecidas, também relataram que tinham acontecido mesmo, também tinham sido vítimas de uma trombose pelo uso de anticoncepcional. E a partir disso, ela recebe vários relatos pessoais, então cria-se a página Vítimas de Anticoncepcionais Unidas a Favor da Vida. E daí eu trago no próximo slide alguns prints das discussões e do que é postado nesse grupo, e o que eu entendo, que eu percebi a partir desse estudo e desse observação, é que é um espaço de muito acolhimento, onde elas fazem desabafos, falam como se sentem, e também compartilham reportagem, estudos, e discutem sobre a segurança quanto ao uso de anticoncepcionais. Só que toda a incidência não ficou restrita a um grupo de Facebook, de conscientização de outras mulheres, também teve
se esvaçou para outros ambientes, como o ambiente político. Em 2016, o debate expandiu para a mídia nacional e internacional. Por exemplo, a jornalista Cristiane Segato, da revista Época, produziu uma série de reportagens com essa temática. Também o doutor Drauzio Varela produziu uma série no Fantástico, que inclusive foi entrevistado algumas mulheres do grupo, né, do coletivo. Então, houve uma grande incidência. Também houve uma incidência política, porque em 2016 o coletivo ele foi convidado para participar da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a prescrição desses medicamentos e as reações adversas, onde o coletivo estava discutindo essa temática junto com membros da Anvisa, do Conselho Federal de Medicina e da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo federal, e onde foi uma oportunidade para apresentar a nível nacional, né, em um ambiente muito importante politicamente, os pleitos. Quais seriam os pleitos, então, do coletivo? Que são esses, né? O registro obrigatório dos casos graves pelos médicos junto à Anvisa, a informação sobre o risco de trombose estampado na embalagem do medicamento, a indicação obrigatória dos exames para verificação de trombofilia, pesquisas atualizadas sobre a segurança dos medicamentos, campanhas maciças junto à classe médica sobre a iminência da trombose para um diagnóstico precoce, controle da venda com retenção de receita, como ocorre em países europeus, e campanhas de divulgação sobre os métodos contraceptivos não hormonais. E daí, a partir dessa incidência política, pôde ver outros desdobramentos, né? Em 2018, foi apresentado um projeto de lei pelo deputado Fábio Tradi, que era justamente um dos pleitos, né? Ele estava apresentando, então, um projeto de lei para que haja na embalagem a advertência sobre os casos que possam ocorrer pelo uso do anticoncepcional, que em suma são os riscos de tromboembolismo, embolia pulmonar, trombose cerebral, trombose venosa profunda e acidente vascular cerebral. Ainda está em tramitação esse projeto de lei, ele foi aprovado já na Comissão dos Direitos da Mulher e está aguardando deliberação na CSF, né, a Comissão de Seguridade Social e Família, que é como se fosse uma comissão de saúde na Câmara dos Deputados. E aqui, a parte final do meu trabalho, a pesquisa, em que foi um caráter exploratório, onde, né, possibilita uma familiaridade com o problema, de uma forma, a abordagem quantitativa, uma vez que a gente demonstrou estatisticamente quais seriam os dados que a gente reuniu, principalmente da incidência e das reações adversas, e outras informações a partir disso, e a pesquisa de levantamento, né, que promove a interação direta das pessoas que a gente quer conhecer quais são os comportamentos. E daí a gente divulgou entre setembro de 2020 até maio de 2021 e recebemos 1.147 respostas válidas. E daí vale comentar também que sempre que elas iam responder também tinha o termo de consentimento livre e consentido para responder essa pesquisa, neste questionário. Daí a gente vai um pouco já observar quais são as respostas. Não há tempo hábil para a gente apresentar todas as perguntas, então a gente elencou algumas principais perguntas. A faixa etária das respondentes, mais de 50% dessas respondentes têm entre 26 a 35 anos, como mostrado aqui no gráfico. O conhecimento, né, sobre a doença, se já tinham ouvido falar em trombose antes de descobrir a doença. E 61% sim, já ouviam, já tinham conhecimento sobre, e 39% não. Aqui foi perguntado, então, qual o tipo da trombose desenvolvida, e daí 62% teve trombose venosa profunda, 28% trombose venosa cerebral, 4% trombose arterial, e esse 7% em outros é porque o que foi indicado foi bastante fragmentado, mas dentre essas respostas estava trombose placentária, trombose venosa superficial.
Daqui as reações, as complicações após a trombose. E daí as respondentes, elas podiam indicar mais de uma resposta para essa pergunta. E o que pode-se observar que as principais complicações foram o tromboembolismo pulmonar e o derrame cerebral, né, o AVC, que são bastante graves e, inclusive, podem levar à morte, e outras decorrências bastante traumáticas também, que não foram apresentadas em grande número, mas, por exemplo, o aborto, amputação de membros, infarto e até em óbitos, né, como a gente pode observar aqui, que nessa pesquisa a gente recebeu que 2 pessoas faleceram em decorrência da trombose, da complicação, e foram indicados, então, por parentes próximos. Aqui da condição de trombofilia, se a pessoa era portadora de trombofilia ou não. 22% dessas pessoas responderam que sim, 42% não, e 36% falaram que não sabiam, porque nunca haviam feito o exame de trombofilia. E daí, se a gente pegar esse recorte dessas 22% dessas mulheres, né, 256 mulheres que sabem que têm a trombofilia, apenas 4 sabiam da trombofilia antes de terem, né, de receberem o diagnóstico de trombose, o que resvala e reafirma muito a necessidade de um dos pleitos do coletivo, que é a necessidade de fazer o exame de trombofilia antes da indicação de do anticoncepcional hormonal, né, que é um pleito, porque a pessoa que tem trombofilia tem categoria 4 para o uso de anticoncepcionais hormonais. Então, ela basicamente, o risco à saúde é inaceitável. Outra informação sobre o risco, né, que é um dado, se o ginecologista informou sobre o risco da trombose por fazer uso do medicamento anticoncepcional, e 96% responderam que não. Então, o esclarecimento é muito débil também no ambiente médico, né, sobre a correlação entre anticoncepcional e trombose, uma vez que isso retira, de fato, o direito dessa mulher escolher se ela quer assumir aqueles riscos para evitar uma gravidez, ou até mesmo assumindo aqueles riscos, quais são os sintomas que ela deve se atentar caso um evento tromboembólico aconteça. Então, nenhum desses dois, elas recebem alguma orientação nesse sentido. Daí, já finalizando a minha apresentação, desde o começo, em cada fase do trabalho, a gente certifica que essa é uma temática bastante complexa, que resvala em diferentes contextos, em diferentes esferas e características, mas o que eu posso concluir desse trabalho é esses 3 principais pontos, que através dessa incidência da atuação pelo advocacy, né, a questão tanto da incidência política, mas também de conscientização do uso do anticoncepcional, o coletivo ele tem se colocado como um player importante nessa temática e tem influenciado debates públicos, políticas públicas e também comportamentais, né, uma vez que a gente tem uma rede, hoje essa rede chega a mais de 150 mil mulheres, diretamente. Que os pleitos também do coletivo são extremamente legítimos e necessários no aprimoramento de políticas públicas mais seguras das mulheres, além de estarem muito alinhadas o que a OMS e a FEBRASCO lançaram em 2016 para a classe médica e os gaps observados no questionário. Então, todos os pleitos são legítimos e estão alinhados a essas demandas. Aí, aqui é esse último slide sobre as principais referências bibliográficas que eu utilizei, e daí falando principalmente da OMS, FEBRASCO, o Instituto Legado, onde eu tirei toda a parte de advocacy, bem como as reportagens da Cristiane Segato e o material da Câmara dos Deputados. E gostaria, por último, de agradecer muito a presença de vocês, principalmente por terem aceitado o convite de participar da banca, doutora Flávia e doutora Cleide, e muito obrigada também, Carla, pela confiança e pelo apoio em todos esses meses que a gente tem desenvolvido esse trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, Duane, por você ter
se interessado pela temática, que é uma temática bem cara para mim, desculpa. Professora Cleide, fica à vontade. Quer começar? Quer passar a palavra? Tá, eu posso começar, posso fazer isso. Tá bom. Então, vamos lá, Doane. Primeiro, eu quero agradecer à professora Carla pelo convite, de estar aqui com a professora Flávia e de ter lido o seu trabalho, Doane, que me fez conhecer, embora eu já tenha estado muitas vezes conversando com a Carla Simone sobre a temática, né? E ter também, inclusive, conhecido uma pedagoga que trabalhou comigo num dos concursos do Instituto Federal e que perdeu a irmã por conta do uso de anticoncepcional. Ela teve um infarto fulminante e por conta de uma injeção que ela aplicava, né, anticoncepcional. E aí eu comentei com ela a respeito do que tinha havido com a Carla Simone, e ela também desconhecia esse fato. Depois que eles descobriram que era por conta do uso do anticoncepcional injetável. Mas o seu trabalho é bastante interessante, e uma questão que eu li todo de ponta a ponta. Claro que a gente tem que fazer isso para ler o trabalho numa banca, né? Então, assim, eu faço primeiro algumas orientações, né, de correção, mas assim, em sentido mais genérico, porque se eu fosse pontuar tudinho, a gente ia passar um bom tempinho aqui. Mas assim, o seu texto, ele está muito bem escrito, ou seja, a produção textual, ela flui bem, a gente consegue entender, há uma vinculação dos parágrafos, há também uma vinculação entre cada um dos capítulos, a gente consegue entender bem o seu objeto de pesquisa e o que você traz no final, em toda a sua análise, tá? Mas eu vou pedir, depois da banca, depois das considerações todas da professora Flávia, que você faça uma revisão gramatical mesmo, tá? Tem muitos equívocos de separação de sujeito, de predicado, concordância, falta de acentuação em determinadas... mas isso relacionado à concordância, por exemplo, eles têm, esse tem acento circunflexo. Então, são questões, assim, bem genéricas. E uma outra questão é repetições de palavras, por exemplo, no segundo parágrafo da página 9, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada no trabalho aqui, página 9, deixa eu ver onde é que está, página 9, no segundo parágrafo, deixa eu ver. Eu sei que você diz assim, que busca e que busca. Peraí, deixa eu ver onde é que está. Deixa eu buscar aqui. que busca, deixa eu buscar. A busca... A outra busca, aqui, ó. A eficácia é na página 10. A eficácia é, sem dúvida, um dos pontos fundamentais na busca para quem busca anticoncepcionais. Então, tem repetição de palavras. Então, tem ali e tem no outro lugar, depois eu posso mandar para a professora Flávia, mas como está gravado, você também pode observar isso. Um outro detalhe que eu achei estranho, quando você fala num terceiro fundamento, eu fiquei pensando, mas cadê o primeiro e o segundo? E você até coloca em numeral, terceiro fundamento, aqui na página 10. O terceiro fundamento trata da escolha do método. Então, eu não consegui, eu li depois, eu não consegui achar o primeiro e o segundo fundamentos. Tá? Depois vocês deem uma olhada. De repente, tirar esse numeral aqui, colocar um outro texto para iniciar essa citação, critério mais importante, algo relacionado, tá? E uma outra questão que eu falei para você, o terceiro fundamento trata da escolha do método, está separado por vírgula. Aqui não haveria essa vírgula, porque é sujeito e predicado. Mas aí você analisa, tirando o terceiro fundamento, que eu acho que se não colocou o primeiro e segundo, não tem por que ter o terceiro fundamento ali, tá bom? Na página 11,
Até você colocou uma citação que eu achei interessante quando ela diz lá, nenhuma mulher, aqui ó, doutora Mary Stopes, da Escócia, declarou que nenhuma mulher pode se considerar livre até que ela possa conscientemente escolher se ela será ou não será mãe. Então, esse nenhuma, não há necessidade de ele estar em letra maiúscula, tá? Mesmo que seja uma citação, mas ele está inserido dentro de um texto. Logo, é como se ele estivesse dando continuidade desse texto, porque você está usando a citação para compor o seu texto. Então, não se usa essa letra maiúscula aí do nenhuma, tá bom? Continuando. Página 12, orientada para orientar. Cadê? Orientado. Deixa eu achar aqui. Professora chata, né, gente? Aí, mas depois eu vou fazer minha pergunta, tá? É por isso que a gente chama uma professora de português, né? Orientado. Ser feminista é uma perita em língua. Ai, Jesus. Foi orientado lá para cima, peraí. Onde é orientado? Pronto. Aí vai ficar melhor. Onde é orientado? Ah, aqui na página 12, no final, última linha. Onde é orientado que na orientação. Olha só. Onde é orientado que na orientação. Então, tem repetição de termos ali. Então, depois substitua para fluir melhor o seu texto. A metodologia está de acordo, está certinha, dá para a gente entender bem o seu viés, tá? Eu gostei muito do gráfico que você apresentou agora, o gráfico 1, do que o gráfico que está no trabalho. O gráfico que está no trabalho final, ele está muito ruim de entender os numerozinhos lá na... eu não anotei a página. É o gráfico 1. Esqueci de anotar a página, gente, desculpa. Da faixa etária que eu troquei hoje, Duane. É a página 31, né? Uhum. Página 31? Uhum. Cadê? Então, aí, ele realmente, ele não está bom. Aí, esse que você apresentou agora, nossa, ele está ótimo. Ficou muito, muito bom da sua apresentação. Então, pega de lá da apresentação e põe ali no trabalho final, tá? Que realmente ele não está bom, esse desenho dele aqui. Aí, no geral, está ok. Agora, a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas para você. Cadê? Não, acho que são 3. Ah, não, são 2. Por que você diz que o número de mortes de mulheres cairia se as mulheres utilizassem métodos contraceptivos eficazes? Por que será? Porque na sua análise, ou mesmo nas citações, você diz ali que se as mulheres tivessem acesso, né, a métodos contraceptivos eficazes, a quantidade de mortes diminuiria. E por que essas mulheres morrem? De agora ou reúne várias perguntas? Não, pode ser, são só 2, aí depois eu passo para a professora Flávia. Pode responder. Tá. Em um dos textos que eu li, né, da referência bibliográfica, aponta que quando mulheres elas não respeitam, por exemplo, o puerpério e têm várias gestações muito próximas uma da outra, principalmente, e daí ele traz esse recorte, né? Principalmente em países em desenvolvimento, né? Países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, essas mulheres tendem a não ter uma recuperação da gestação e assim acabam se fragilizando e ocorrendo, então, a morte no parto ou logo após o parto, no período de puerpério. Tá. Nesse sentido. Muito bem, era isso mesmo que eu queria. E uma outra questão, como a sua pós-graduação é na área de gestão pública, eu senti muita falta de um recorte maior voltado para políticas públicas.
E uma outra coisa importante que você deixou de citar, que eu até sugiro, é fazer um recorte do que houve de políticas públicas relacionadas a planejamento familiar, controle de natalidade, e tem uma outra questão que é sempre vinculada, é o controle de natalidade com o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico. E aí, para isso, eu tenho uma sugestão. Primeiro, eu quero saber, por que você não levantou, aí eu sugiro, por que você não fez o levantamento das políticas públicas voltadas para essas 3 questões, que é o desenvolvimento da população, o controle de natalidade, ao mesmo tempo desenvolve, mas controla, e as ações de planejamento familiar do Estado. Por que você não fez esses recortes? Eu acho que, assim, pela minha atuação política, porque eu trabalho com relações governamentais, ou seja, assim, como a prática é muito popular, mas o termo ainda não. Mas, basicamente, eu trabalho com lobby, ou seja, empresas tentando influenciar o poder público, tomadores de decisão para essas questões, né, para os próprios pleitos. Então, todo o meu viés do trabalho foi muito trazendo essa própria visão do que eu faço profissionalmente, que é as relações governamentais. Então, por isso, o viés tão forte da questão de atuação política, né, da questão de influência de políticas públicas, em detrimento desse recorte maior do que já está posto e colocado nas políticas públicas de controle de natalidade, planejamento familiar e desenvolvimento, porque veio mais algo forte dessa questão da influência mesmo, do advocacy, das relações governamentais. Muito bem, ok, mas eu acho que o seu trabalho, ele teria, eu acho que uma aplicabilidade um pouco maior, se você tivesse esse recorte dentro um dos capítulos, né, assim como você trabalhou bastante voltado para o advocacy, que você faz todo o relato ali, diz o que são estratégias, é um instrumento, tem todas as informações, e principalmente o fato do coletivo das mulheres, né, dessa participação em massa, de ter 150 mil membros, e realmente é muita influência, e também é um ambiente propício para isso. Mas eu acho que voltado ainda para a sua formação, para a sua pós-graduação, eu acho que seria muito interessante você colocar um capítulo voltado, iniciando lá na Constituição Federal, no artigo 7º, que diz ali, né, da necessidade do Estado propiciar que as famílias façam esse planejamento familiar, esse planejamento de nascimento ou não. Embora você tenha citado em algum momento, dizendo ali que fica mais a encargo da mulher, porque a mulher é que toma o anticoncepcional, o homem nem sempre participa dessas decisões, mas eu acho interessante, justamente pelo viés da sua formação. E aí eu tenho uma sugestão de um texto que eu encontrei agora, hoje, que eu estava olhando, falei, gente, mas não é possível, eu falei, por que ela não tem, né? Não tem um capítulo tratando disso. Aí eu vou colocar aqui, eu acho que você encontra pelo título, Contracepção Feminina e Política Pública no Brasil, pontos e contrapontos da proposta oficial, porque ali são 2 autoras que elas fazem um recorte desde a Constituição, e vai lá no governo Geisel. Eu lembro do governo Geisel quando eu era criança, que era um governo militar. Então, em algum momento, tem também citações de cartas enviadas ao Papa. Então, são também questões políticas que eu acho que deixaria o seu trabalho um pouco mais completo. Obviamente, você pode conversar com a professora Carla Simone para ver se ela concorda de inserir esse capítulo, né, de fazer esse recorte, dar uma lida nesse trabalho ali, e esse trabalho é antigo, gente, é de 1998, ou seja, já tem um bom tempo, mas é um recorte interessante, que eu acho que valeria a pena você ter. No mais, o seu texto está muito bem escrito, dá para a gente ver bem como são, e como é perigoso, né? Uma outra sugestão,
que você também apresentou hoje na sua defesa. Eu senti falta desse recorte que você apresentou, desse projeto de lei, que inclusive eu fui, porque como não tinha nada dele, você só citou, mas você colocou ali os alguns artigos desse projeto de lei, e que eu achei muito interessante. Então, eu sugiro que você tire da sua apresentação e coloque lá no momento que você apresenta o projeto, que foi aprovado, tal, mas que ainda aguarda uma outra instância. Então, seria interessante colocar ali, porque para eu entender um pouco mais esse PL, eu fui lá no PL, fui lá, pesquisei, inclusive do Mato Grosso do Sul, esse que é do meu estado, né? É a família famosa lá do estado do Mato Grosso do Sul, e que realmente participa bem e produz bem. Então, eu acho que você deve colocar lá no seu trabalho, tá bom? Então, obrigada, professora Carla e professora Doane. Passo a palavra à professora Flávia. Muito obrigada, professora Cleide. Professora Carla, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Doane. Obrigada pela confiança, né, em entregar o trabalho de vocês, que é um filho que foi aí tão bem trabalhado e desenvolvido ao longo do tempo. Eu sei o quanto essa temática é cara, professora Carla Simone. A gente convive junto no Instituto, pelo menos convivia presencialmente, né, Carla? E eu sei o quanto essa temática, ela fala com você. E um ponto forte desse trabalho foi vocês conseguirem falar, descrever esse fenômeno sem ser panfletários. A Doane conseguiu esse distanciamento, né? E aí, num determinado momento do trabalho, ela fala: não é que nós queiramos demonizar o anticoncepcional, não é isso. É repensar, né, a sua forma, a forma que ele está posicionado em relação à família, a responsabilização da mulher, por mais essa carga de contracepção, né, e você colocou de uma forma muito bem, não panfletária, e isso é muito salutar em termos de pesquisa científica, viu, Doane? Tá de parabéns. O seu trabalho, ele tem uma temática relevante, ele cumpre o que ele promete, né? Ele tem tudo que uma pesquisa científica tem que ter. Então, você está de parabéns, de antemão, eu já parabenizo aí pela qualidade do trabalho. O que eu vou falar aqui são questões que você vai discutir com a sua professora, com a sua orientadora, e ficam aqui as sugestões, tá? Para a melhoria desse trabalho. Bom, então as primeiras questões que eu vou falar é em relação à ABNT, eu não vou pontuar aqui de forma alguma, eu vou te entregar a versão que eu pontuei, né, as questões de ABNT, por exemplo, o espaçamento simples entre as linhas do resumo, as citações diretas com mais de 3 linhas que você coloca entre aspas, e que de acordo com o Normalize do IFB e de acordo com a ABNT não tem. Então, são algumas questões da ABNT que eu gostaria que você revisasse, Doane. Tá? Eu já marco lá ao longo do trabalho essas questões e eu peço que você reveja. Tem outras questões também, são questões pequenas, mas, por exemplo, a primeira vez que aparece a sigla, ela deve ser especificada, o que é, por exemplo, a OMS, mas depois você não precisa repetir, Organização Mundial da Saúde, você pode seguir só com a sigla, né? Agora, tem outras questões que eu gostaria que a gente, além dessas da ABNT, que a gente tivesse um pouquinho mais de atenção. Bom, primeiro são as afirmações categóricas, a professora Cleide até falou isso aqui, e eu gostaria também de realçar algumas afirmações categóricas que você faz e que são fortes, e num trabalho científico não se deve fazer sem estar nenhuma afirmação sem estar amparado por uma citação, né? Então, vamos lá, vou pegar um da página 26 aqui.
Ó, você fala assim: os gargalos dessa realidade são diversos: desdobramento do machismo estrutural, omissão médica e até mesmo a falta de educação sexual e consciência do próprio corpo feminino. Página 26. Bom, a gente pode supor, né? Mas, ou você pode ter lido num trabalho que essas questões têm a ver com o machismo estrutural, com a omissão médica, com a falta de educação sexual, com a consciência do próprio corpo. Mas qual foi o autor que fez essa afirmação, Duane? É uma afirmação que você traz de outras leituras, de algumas leituras, ou que você percebe no senso comum? Como é que é isso? É mais percebido mesmo. Mais percebido. Então, quando a gente está fazendo ciência, a gente não pode fazer afirmações desse tipo. Por mais que a gente saiba que isso acontece, sabe? Mas a gente não pode fazer essas afirmações. Porque as nossas afirmações, elas têm que estar amparadas nas pesquisas científicas. Então, se, por exemplo, um autor X, ele constatou que essas questões todas relacionadas à contracepção, à questão da omissão médica, ela tem causas específicas, então você se baseia na pesquisa dele. Mas, por enquanto, então, se não tiver amparada, a gente não pode fazer esse tipo de afirmação. E são muitas afirmações categóricas que existem ao longo do seu trabalho. Então, eu peço aí para você dar uma olhada, para você dar uma olhadinha nisso daí, tá bom? Ó, outra aqui. Os anticoncepcionais de hormônio combinado de uso oral atualmente são um dos métodos mais populares entre as mulheres. Quem é que falou que esse método é um dos mais populares? Provavelmente você leu, né, em algum lugar, e aí isso é preciso ter amparo científico. A gente chama de afirmações categóricas, quando uma afirmação não tem citação. Tá bom? Dá uma olhadinha nisso. E aí, em relação à forma também da escrita, eu concordo com a professora Cleide. Quem sou eu para concordar, né, com a professora Cleide em relação à escrita? Mas o texto realmente está muito fluido, está muito gostoso de ler, tem um encadeamento. Mas, além das questões que a professora Cleide falou, eu senti, eu percebi que há parágrafos muito pequenos, parágrafos de 3 linhas, por exemplo. E aí eu pergunto, justifica a existência de um parágrafo de 3 linhas, por exemplo, na página 10. Vamos ver aqui. Na página 10. Parágrafo pequeno, ó. Isso demonstra que as questões de sexualidade, planejamento familiar e contracepção, ainda que não no arranjo contemporâneo, já parava no anseio da sociedade, independentemente da posição no tempo e no espaço. Terminou o parágrafo. Justifica? Será que essa ideia pode ser melhor desenvolvida para justificar um parágrafo desse, né? Outra coisa, na página 11, esses métodos variam no índice de Pearl, a fórmula matemática que avalia a eficácia de um método contraceptivo, ou seja, a capacidade de proteger contra a gravidez não desejada e não programada. Ponto. Será que essa ideia pode ser melhor desenvolvida? Ou essas 3 linhas podem ser adicionadas ao parágrafo anterior? Depois você dá uma olhadinha. Eu marco aqui no texto, né? Você, às vezes, começa um parágrafo com ou seja, aí a gente não está sabendo se o ou seja se refere ao parágrafo anterior. Depois você dá uma olhadinha em relação a isso. Mas o que eu queria falar mesmo é em relação aos objetivos. Na página 8, você coloca os seguintes objetivos. Vamos lá. Em função disso, o objetivo principal do trabalho é demonstrar o contexto geral do risco associado entre o uso de anticoncepcionais e reação a diversas graves.
também tem o intuito de apresentar as ações do coletivo que tem mobilizado tanto a opinião pública quanto pressionados os tomadores de decisão. Beleza. Mas a minha sugestão, Duane, é que você organize melhor esses dois objetivos, porque eu acho que o seu trabalho fez até muito mais do que esses dois objetivos. Lá nos resultados da página 26, você coloca aí vários pontos, né, que as mulheres que participaram do seu estudo, elas trazem, como, por exemplo, a gravidade da situação, o tipo de problema que se deu, né? Então, o que eu proponho é que você organize os seus objetivos a partir dos seus resultados. Porque nos seus resultados tem tanta coisa interessante que podem se transformar em objetivos. Por exemplo, verificar se as respondentes tinham conhecimento da doença antes do episódio, né? Analisar o tipo, ou identificar o tipo de trombose desenvolvida, verificar, identificar se houve complicações após a trombose. Então, porque aqui você, nos seus objetivos, você coloca de forma geral, né? Demonstrar o contexto geral do risco. Bom, então, os objetivos a gente precisa respondê-los ao longo do trabalho. Então, o contexto geral do risco. Lá nos resultados, você fala, bom, o risco é muito grande, e ainda mais em casos de trombofilia, tudo bem. E o intuito de apresentar as ações do coletivo. As ações do coletivo que tem mobilizado tanto a opinião pública. Essas ações do coletivo, elas precisam constar nos resultados. E aí eu percebo que você coloca essas ações do coletivo, as participações políticas, inclusive, você coloca na parte do seu referencial teórico. Então, eu pergunto, essa parte em que você coloca as falas das mulheres aqui na página, a partir da página 23, né, eu li depoimentos, assim, que são chocantes. Esse aqui, da página 24, eu fiquei emocionada com ele, né? Tive uma trombose cerebral, um AVC há 10 meses, tenho 35 anos, um dos motivos do uso de concepcional, não me recuperei totalmente até agora. Sinceramente, nem sei se um dia recuperarei. Sei que deveria te falar coisas positivas, mas também tenho que te falar a realidade do que está se passando comigo. Gente, e aí tá falando que esse problema destruiu não só fisicamente, mas psicologicamente, né? Isso é muito forte. E eu acredito, Doane, que isso é resultado. Isso não é o seu referencial teórico. Isso é um resultado que é, assim, de uma relevância, assim, que nos deixa até constrangidos, né? Então, isso já é um resultado da gravidade do problema que você se propõe lá no objetivo. Então, pense de colocar essas questões lá nos resultados, as falas, né, dessas mulheres, como a resposta a um dos seus objetivos. E também de organizar melhor os objetivos que estão na página 8 em relação aos resultados que você alcançou com a sua coleta de dados. Inclusive, a minha proposta é dividir em objetivo geral e objetivos específicos. E aí eu te pergunto, Doane, você não quis organizar dessa forma? Objetivo geral, 3 objetivos específicos? Eu acho que faltou especificar mais, né? Porque mais em cima, deixa eu até retomar aqui a introdução. Eu acho que ficou confusa a questão da estruturação com os objetivos.
né? Como se o objetivo fosse só esse parágrafo primeiro, em função disso, o objetivo principal, e quanto à estruturação, de certa forma, também seria, sim, no meu entendimento, seria um pouco dos objetivos específicos. Mas, então, realmente reorganizar para que fique mais claro, e é muito uma boa sugestão fazer um objetivo geral e outros 3 específicos. Acho que pode nortear. O objetivo geral é analisar as práticas utilizadas, utilizar as ações, verificar as ações do coletivo que influenciam as políticas públicas em termos de... Não é isso? O que você me fala agora, assim, já tendo um olhar mais distanciado do seu trabalho? Qual o seu objetivo geral? O objetivo geral é mapear os riscos adversos, as reações adversas pelo uso de anticoncepcionais hormonais e a incidência política através do advocacy pelo coletivo, né? Mulheres a favor, vítimas de anticoncepcionais, mulheres a favor da vida. Mas o seu questionário, ele vai além. Ele procura analisar se essas mulheres conheciam os riscos, se elas foram alertadas, qual tipo de problema específico que ela teve, não foi? Será que esses pontos abordados no seu questionário, será que eles não podiam também ser transformados em objetivos? Sim, até enriqueceria, né, a questão de trazer mais, porque é um grande feito, são grandes informações, grandes dados, a questão do questionário e todos os dados que a gente conseguiu coletar a partir dele. Então, é importante que traga isso também para cima, né, quanto aos objetivos do próprio trabalho. Exatamente. Porque os riscos, como que você demonstrou os riscos? A partir da fala das mulheres, né? No Facebook, não foi? Nos depoimentos? Então, também, mas também pelos 2 materiais, né? Tanto da OMS quanto da Febrasco. Uhum. E daí, a partir disso também, com o que foi coletado, tanto na pesquisa quanto no Facebook, com os prints. Uhum. Porque as falas das mulheres também dão uma ideia muito grande, muito forte, dos riscos que se corre ao fazer uso dessa medicação sem exames prévios, sem saber dos riscos, né? Então, acho por isso que eu te falo que é insumo. Esses recortes que você trouxe, eles são insumos importantes para os seus resultados. Tá? E em relação à metodologia, você também não separou em população amostra, instrumentos, e aí eu fiquei até curiosa sobre esse seu instrumento, né? Se você colocar esse instrumento no apêndice, talvez seja uma boa. Eu não sei se você... Deixa eu ver. Ah, não, você colocou aqui. Você colocou, desculpa. Falei aqui besteira. Mas você não quis dividir, como é que foi? Em subtópicos a sua metodologia? Porque você só colocou pesquisa, análise de dados, mas você não colocou instrumento e nem população amostra. Talvez se você dividisse, essas informações estão no texto, mas talvez se você dividisse, ficaria mais claro para o leitor enxergar esses pontos. Tá? Minha sugestão é que você divida em subtópicos. Por fim, Doane, a conclusão. É só na minha versão que ela tá cinza, que ela tem um sublinhado cinza? Eu não sei se das outras professoras. Não. Na minha também tem, acho que uns 5 ou 6 parágrafos iniciais tem uma coisinha estranha, uma corzinha. Como se tivesse sombreado aí. Dá uma olhadinha, Doane. Às vezes você fez em outro lugar, em outro arquivo, e trouxe para cá. Mas isso é porque no meu não aparece. É na conclusão isso? Na conclusão.
Estranho. Exato. Depois você dá uma olhadinha. E aí eu concordo muito com a professora Cleide. Talvez na conclusão fosse o momento de você explanar com muito mais força essa questão das políticas públicas, sabe? Porque é a cereja do bolo do seu trabalho. Você está numa pós em gestão pública. Então, você precisa deixar as políticas públicas ganharem mais força. A pressão que esses grupos, que em psicologia social a gente chama de minorias ativas, né? Que as minorias ativas têm para influenciar os rumos das políticas públicas. E, de fato, está influenciando. Então, você precisa deixar isso mais claro aqui na sua conclusão, até como uma forma de incentivar a sociedade civil a se organizar em termos de mais propostas, para beneficiar mais a população. Então, deixa aqui mais claro, você teve essas disciplinas, Duane, de políticas públicas, acredito que foi a professora Fabiana Bispo, então, que ministrou, deixe isso mais claro aqui, porque na conclusão é a hora que você tem para se colocar. Se lá no referencial teórico, se lá na introdução você não podia fazer citações que não estivessem amparadas em outros autores, na conclusão é você pode. E aí você, como uma especialista em gestão pública, você precisa se colocar mais em termos de pressão popular, de influência das minorias ativas na elaboração das políticas públicas. Senti falta disso daí. Mas, no mais, seu trabalho está muito bom, parabéns pela escolha do tema, parabéns pelo zelo no trabalho, pelo respeito a essa temática, principalmente por ter conseguido se manter distante, assim, de forma não panfletária, isso é muito importante. Eu falo isso porque eu lembro, nas primeiras versões da minha tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado, que eu queria advogar em prol da inclusão das pessoas com deficiência. E aí minha orientadora falou isso, não, aqui não é lugar de panfletar, de levantar bandeira nenhuma, aqui é lugar de pesquisar. Procure um distanciamento. E aí o seu trabalho teve muito esse mérito, né? Mas é isso. Muito obrigada, Dona. Estou à disposição e envie a versão para a sua professora, tá bom? Obrigada. Obrigada pelas considerações da Cleide, da Flávia. Queria só fazer alguns apontamentos, né, a respeito do trabalho do Duane. A gente realmente teve assim, essa preocupação de não sermos panfletárias, né? Não demonizarmos a pílula, porque ela tem um papel social, e nem nos colocarmos numa posição ultrafeminista, né, a respeito da contracepção ou não. Isso é uma escolha individual de cada um. Inclusive, lá no coletivo, eu tenho muito essa preocupação de não levantar bandeiras. Então, a gente teve realmente esse cuidado. Na questão que você colocou, Cleide, sobre as políticas públicas, nós optamos por deixar esse recorte para a discussão da conclusão, porque é uma temática que ela dá tantas possibilidades de discussão, com tantas vertentes, né? E que, para o trabalho não ficar extremamente robusto, porque é uma temática que poderia virar uma tese de doutorado. A proposta que era a gente fazer um artigo, né? Tivemos aí uma aceitação, uma participação bem significativa. Arrisco até dizer que hoje no Brasil os dados da Duane é o que a gente tem de mais consistente e atualizado a respeito de reações adversas de mulheres por uso de contraceptivo, porque não existem pesquisas governamentais publicadas com essa quantidade de participantes, né? Então a gente teve essa preocupação. E é uma discussão ampla. Enquanto política pública brasileira de contracepção, apesar de elas estarem descritas na Constituição brasileira, elas praticamente não existem. O que o governo brasileiro faz é distribuir gratuitamente contraceptivos de alto risco, né, com uma alta carga hormonal, gratuitamente nos postos de saúde. Nada além disso. Mas eu acho que é válido, assim, a sua consideração da gente colocar esses pontos, né, num quarto capítulo, até trabalhar isso melhor na discussão, como a Flávia sugeriu. Quanto à questão dos apontamentos que a Flávia colocou muito bem, das afirmações categóricas, Dona, acho que vale a pena você resgatar duas autoras muito interessantes que a gente conversou até sobre
no momento de orientação, que falam muito dessa temática do feminismo. Uma é a Débora Diniz, que é professora da UNB, conceituadíssima, né, muito publicada, e tem muito trabalho nessa área, e a Miriam Gondenberg, que é uma antropóloga que também fala muito sobre essa questão. Então, acho que vale a pena aí dar uma olhada no material dessas duas autoras para contextualizar essas falas que a professora Flávia sugere, né? Quanto aos objetivos, eu acho que a Flávia está coberta de razão. A gente colocou isso lá no seu pré-projeto, e eu acho que, de repente, faltou, na hora de transcrever aqui para o TCC, para o artigo final, de trazê-los, né? E é muito tentador também, né, a gente pegar todas aquelas falas, aqueles recortes que a Flávia bem coloca das falas das mulheres extraídas da página e colocar nos resultados. Isso a gente poderia fazer uma análise qualitativa do discurso dessas mulheres. Aí a gente teria um trabalho mais amplo, né? Qual e quanti. Isso. A preocupação realmente era da gente ter esse recorte de um artigo para essa publicação do TCC. Então, eu acho que assim, é um tema que vale a pena você agora. Eu falo que eu passei a bola para ela agora não é mais minha, dela, ela que continue com isso. E, de repente, né, destrinchar um pouco mais e transformar isso aí numa publicação. E acompanhar a lei, né? E acompanhar a lei será publicada isso. E realmente será colocada em prática, né? As observações da lei. Isso, e só mais uma questão final, agora quando a gente tem essas novas normas da BNT, a gente não está mais usando colocar separado, né? Recursos, procedimentos, materiais, então por isso ela construiu dessa forma. Mas eu fico muito feliz. Isso é novidade. É mesmo. Tiveram mudanças, né, Carla? Todo dia tem uma mudança nas normas da BNT. Todo dia. A gente não tinha mais objetivo geral, específico, tudo separado. Agora é para colocar tudo junto. Aí você fala, qual versão? Qual versão da BNT? Todo dia. Então, a gente fica assim, né? Então, eu fico muito feliz de ver que os apontamentos eles foram muito em questões de forma. Acho extremamente válidas as colocações da professora Cleide, que é doutora, né, na língua portuguesa. Então, a cadência para fazer a leitura e fazer esses apontamentos são maravilhosos. Então, eu fico muito feliz de ver que as questões colocadas foram mais nas questões de forma, tá? Então, é só pedir para alguém fazer a revisão, tá, Doane? Peça para alguém fazer essa revisão, que vai ficar bem bonitinho. Eu vou pedir, então, Doane e as convidadas Evelyn e Mônica para nos darem aí 10 minutinhos para que a banca possa deliberar quanto à sua aprovação ou reprovação, qual é a sua nota, tá? E aí depois você volta, depois desses... Não, 5 minutinhos, né, meninas? É suficiente? Rapidinho. 5 minutinhos, aí a gente... Então, às 8h21 a gente pode retornar, né? Isso. Bora, Doane! Então, bora lá, dona Doane. Dona Doane, a nossa amada banca, competentíssima banca, feminina banca, deliberou a respeito do seu trabalho, com todos os apontamentos considerados. Então, aos 6 dias do mês de julho do ano de 2021, a sua defesa ocorreu de forma virtual, através do Google Meet, e a banca te considerou aprovada, com nota 8,5. Nós pedimos apenas que você faça as correções, conforme apontados pelas duas examinadoras, para que você possa depositar, então, a versão final do seu trabalho junto à nossa biblioteca, tá? E, de antemão, eu já te convido a gente trabalhar em algumas questões do seu artigo para que a gente submeta uma publicação aí na nossa revista do IFB, que eu acho que é uma temática importante. Sim. Para a gente colocar conhecida. E no demais, só quero te agradecer por ter aí se interessado pela temática, que é uma temática que você sabe que é bastante cara para mim. Peço desculpas aí pela minha emoção quando você estava narrando os fatos, porque realmente é complexo, tá? E te agradecer profundamente por ter levado essa temática aí até o final. Esse acho que é o 4º trabalho que é feito comigo sobre essa temática, né? Outros foram feitos na USP, na Unicamp, e agora no IFB. Então, eu fico extremamente honrada e muito agradecida. Tá? Parabéns.
Obrigada. Não deixe esse seu trabalho morrer, assim, ele precisa ganhar muita evidência, porque eu fico pensando, se esse artigo for lido, se ele fosse lido só pelas nossas alunas, já seria um bem enorme. Exatamente. Isso. Mas vai ganhar outras dimensões, então, publique, Doane, não deixe esse trabalho só na nossa biblioteca, ganhe o mundo com esse trabalho. Isso mesmo. E, de repente, mestrado aí, né? Quem sabe? Faz uma tese já sobre isso aí, contracepção, universo feminino, vai embora nessa temática. Essa temática é apaixonante, viu? E aí eu vou encaminhar para vocês os documentos via swap, tá? Que vocês possam assinar e a Doane possa fazer, então, aí a colocação desses documentos todos aí junto à biblioteca. Tá bom. Tá certo? Obrigada. Gostaria de agradecer, viu, gente, a participação, a solicitude em participar da minha banca. Agradecer muito à professora Carla, que foi essencial. Mesmo se eu não tivesse tido uma professora uma orientadora tão compreensiva e tão engajada, não teria dado certo. Então, muito obrigada pela oportunidade também de escrever sobre essa temática que tem sido apaixonante. Assim, tem muito caminho ainda a ser feito. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Doane. Nós gravamos a sua defesa. Eu posso publicar esse vídeo lá na página? Sim, sim. Eu só chamo a atenção para uma questão. A gente esqueceu de parar a gravação. Não, mas eu edito. A mestre ninja do OBS vai editar. Tá. Gente, as nossas... no começo a gente estava falando amenidades, né? Então... As amenidades eu retiro, fiquem tranquilas. Mas tá bom. Quero agradecer a vocês todas. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Doane, mais uma vez.